Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre repetição com for. Então, a gente já viu as estruturas de decisão, né? O if, o elif e o else, que seria o se e o senão. Com essas estruturas a gente consegue escolher um caminho para o nosso programa. Então, no exemplo que a gente tem aqui, ó, eu tenho um número igual a 8. E aí eu faço número módulo 2, quer dizer, o resto da divisão do número por 2 e verifico se ele é igual a zero. 8 dividido por 2 vai dar 4, o resto é zero. E eu verifico, zero é igual a zero? É. Então o resultado é verdadeiro. Ele vai entrar no verdadeiro aqui, no print, número, né? 8 é par. Vamos executar e já ver que isso vai funcionar desse jeito, né? Então, ou ele entra no if ou ele entra no else, dependendo do valor da condição, certo? Isso aqui é uma estrutura de decisão. Está inicializando, está demorando um pouquinho, mas já vai aparecer, está ali 8 é par. Se eu mudar esse valor e colocar, por exemplo, 9, o resultado vai ser ímpar. Então, né, 9 dividido por 2 vai dar 4 e sobra 1. 1 é igual a zero? Não, então ele executa o else. Então, isso aqui é uma estrutura de decisão que a gente já conhece. Nós vamos ver agora as estruturas de repetição, né, começando com o for. Pode traduzir a palavra for como para. No nosso caso do Python, é mais interessante traduzir como para cada. E vai ser a estrutura mais utilizada dentro do Python, mais do que o while, que é a outra estrutura que a gente vai ver em aulas posteriores. Tá? O for é muito mais fácil de usar, muito menos propenso a dar erros. Então, sempre que possível, a gente vai usar for, e quando não for possível, a gente vai usar while. Nós vamos ter muitos exercícios para entender melhor isso e compreender por que isso é verdade. Tá? As estruturas de repetição também são conhecidas como laços ou loops. A gente vai ver isso aqui, tipo, a volta e meia eu vou estar falando em laço, em loop, ó, vai quebrar o laço infinito, loop eterno, a gente usa esses termos, né? Lembrando sempre do laço porque ele dá uma volta, né? E loop também lembra aquele loop da montanha-russa, então ele vai e volta para o mesmo ponto. Essa é a ideia que o for vai dar para a gente, ok? Então nessa aula a gente vai ver o uso do for para iterar sobre um conjunto de dados que no Python a gente conhece como sequência. Então, o for normalmente vai ser usado para isso, para consumir, a gente também usa o termo, ou percorrer ou iterar, é passar por cada elemento de uma sequência, de um conjunto de dados, a gente poderia dizer. E quais são os conjuntos que a gente já estudou? Né? A gente já estudou as tuplas, né, que tem um formato assim entre parênteses, a gente já estudou as listas, certo? Tem esse formato aqui com colchete. Diferença que a lista eu posso adicionar, remover, incluir, ordenar, e a tupla ela é imutável, né? Como as strings, a gente não consegue alterar. A tupla a gente consegue só armazenar um conjunto de dados, ele é um pouco mais rápida, mais eficiente, usa menos memória. Em algumas situações a gente usa a tupla. A gente também já viu as strings, que são os textos dentro do Python. E já vimos também os dicionários, que é aquele par, chave e valor. Então, por exemplo, aqui, né, SC é a chave, o valor é Santa Catarina, PR é a chave, Paraná é o valor, RS é a chave, Rio Grande do Sul é o valor. Então, né, um dicionário de unidades da federação. Quando eu passo a chave, eu recebo de volta o valor, eu tenho acesso a ele. São alguns exemplos de sequências que eu tenho no Python que eu posso percorrer com for. Além deles, a gente tem outros. A gente vai estudar, por exemplo, os conjuntos, os arquivos, e aí tem uma infinidade de outros formatos aí, de outras sequências que a gente pode usar. Ok? Então, só relembrando, iterar significa passar por cada elemento do conjunto uma única vez e numa ordem. Pode ser do primeiro ao último, que é o mais comum, pode ser do último para o começo. Né? Então, o importante é, quando eu itero, quando eu percorro, eu estou passando por cada elemento pelo menos uma vez e apenas uma vez, né? Uma única vez por cada elemento, ok? A gente também pode usar o termo consumir, né? Porque eu estou pegando os elementos e estou tirando, né? Pegando cada um e no final eu fiz o uso completo dela. Então, alguns lugares, alguns livros, alguns materiais, algumas pessoas usam o termo consumir também, são sinônimos, ok? A estrutura básica do for, então, vamos começar com for com tupla aqui, ó. Tá aqui uma tupla, né, com alguns nomes, né? Tem 5 nomes nessa tupla. E eu estou dizendo o seguinte: para cada nome em nomes, print o nome. Olha que interessante, né? Estou fazendo aqui, ó. Nome vai surgir agora. O nome não existe até o momento. Eu estou criando o nome agora
E eu estou dizendo assim, ó, para cada nome, né? Então, por isso que eu leio assim, ó, para cada nome em nomes, sendo nomes essa lista, print o nome. Então, quando eu executar, ele vai vir aqui, pega o primeiro nome, teco, bota na variável nome, mostra o nome. Volta, pega o próximo nome, que é Ju, coloca aqui na variável nome, mostra o nome. E assim ele vai fazer para cada um dos elementos. Quando chega no último e ele volta, e ele não tem mais elementos, então ele pula para a linha seguinte ao final do for. Quando eu executo aqui, ele vai me mostrar então esses elementos desse jeito aqui, ó, certo? Ele mostrou, ele deu um print em cada um dos elementos, ok? Então assim a gente consegue saber que ele funcionou. Com lista é muito parecido, então tá aqui uma lista, ó, que tem aqui alguns itens de compra de um mercado. De novo, eu estou criando uma variável, eu dou o nome que eu quiser, normalmente o nome que tem a relação, né, com esse nome. Aqui em cima eu usei, por exemplo, singular e plural, né? Eu gosto bastante de usar essa forma, para cada nome em nomes. Aqui é lista do mercado, então para cada item da lista também faz sentido, né? Mostre o item. Da mesma forma, ele vai mostrar cada um dos elementos, um abaixo do outro. Aqui eu vou fazer uma brincadeira com essa string, mesma forma, ó, que é interessante, né? Aqui é uma tupla, aqui é uma lista, e aqui é uma string. Então aqui eu tenho elementos de uma lista, aqui eu tenho caracteres de um texto. Mas o formato do print e do for é exatamente o mesmo. Pra ver, a única coisa que eu botei a mais aqui, ó, é esse negocinho que eu vou tirar para a gente ver como é que funciona. Mas está exatamente igual ao lá de cima. Então não importa o tipo de dado, o for é o mesmo. Ó, para cada caractere no texto, mostra o caractere. Ele vai mostrar um abaixo do outro, né? E foi por isso que eu botei esse negocinho aqui do lado, só para a gente poder visualizar melhor. Então eu disse que ao final de cada print, ao invés de pular uma linha, você pula um espaço só, não usa fim de linha. Esse aqui é o símbolo, né? O end é o símbolo de delimitador de final. Aqui, ok? Então ele mostrou agora aí com o símbolo que eu quiser. Ok? Só para a gente poder visualizar melhor, mas ele percorreu e pegou cada elemento. Então esse é o formato padrão do for, ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que seria rodando isso aqui num depurador, né? num programa que nos permite ver o código sendo executado. Eu creio que isso é muito importante para a gente que está aprendendo agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não tinha previsto abrir ele aqui, mas vamos abrir rapidinho. Eu escolhi Python. É um Python 3.6, tá bom. Eu vou jogar o código aqui. Eu só copiei e colei de lá. E vou botar aqui, ó. Visualizar a execução. Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho a fonte, para a gente poder ver um pouquinho melhor. E aqui, ó, eu vou clicando. Enquanto eu vou executando o código aqui, eu sempre está aqui em vermelho a próxima linha que vai ser executada. E em verde vai aparecer a linha anterior, para você saber de onde ele veio e para onde ele vai. Vou clicar aqui, ó. Ele criou na memória os nomes, tá aqui, ó. Elemento 0, 1, 2, 3, 4. Aqui os elementos, são 5 elementos. Criou e agora ele vai executar o for. Quando ele executa o for, ele vem para cá, cria a variável nome e joga a variável nome nela o valor deco. Quando eu clico aqui, ele faz o print. Tá lá, ó, aqui é a tela. Então, aqui é o programa, aqui é a memória e aqui é a tela. Quando eu clico de novo, ele vai para a próxima linha. Volta lá para cima, executou, passou Ju para cá. Deu print. Voltou o for para lá, passou o próximo elemento, mostrou, voltou, pegou o próximo elemento, mostrou, agora ele pegou o último elemento, mostrou, agora ele voltou para cá e não tem mais elementos, então ele vai pular e finalizou a execução do programa. Esse programa é muito bom para quando você tem dúvidas de como é que o programa funciona, você pode copiar o teu código aqui, né, e visualizar. Dentro do VS Code também há um modo de debug, de depuração, que permite também executar o código linha a linha. Então também é interessante, eu posso mostrar depois, fazer um vídeo só mostrando o depurador do VS Code. É muito interessante, às vezes você está com um problema que você não consegue resolver, e visualizando assim, você vendo a execução do programa, você entende muito melhor.
Você pediu que é muito mais interessante você ter visto aqui, né, como funciona do que ler, alguém te falar como funciona. Aqui você viu, né, que a variável foi criada na hora, a variável nome, foi passado cada elemento e assim por diante. Ok? Então, abrindo um parênteses, voltando agora então aqui para a nossa execução, eu posso também fazer filtros, né, dentro do meu for. Então, por exemplo, aqui eu não quero mostrar todos os elementos. Então, para cada item na lista, eu só vou dar um print nele se ele for par. Se o resto da divisão dele por 2 for zero. Então, olhando aqui, ele vai mostrar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Ok? Então tá ali, ó. Fiz um filtro dentro do meu for, colocando um ifzinho dentro. Aí aqui fica então um exercíciozinho para vocês resolverem agora rapidinho aí, ó. Como eu poderia mostrar os números divisíveis por 3 ou por 5 entre 1 e 30. Então veja, eu quero entre 1 e 30, todos os que são divisíveis por 3 ou por 5. Né? Então, quero todos esses elementos. Então, poderia fazer desse jeito aqui, ó. Né? Tem uma lista com os 30 aqui. E eu faria, então, para cada número na lista, se o número módulo 3 for igual a 0 ou o número módulo 5 igual a 0, print o número. Então, tá aqui. Lembrando que se eu botasse end aqui, não ia dar certo, né? Ó, eu só mostraria o 15 e o 30, que são os números que são divididos por 3 e por 5 ao mesmo tempo. O que eu quero são os números que tanto faz por 15, por 3 ou por 5. Obviamente o 15 também vai aparecer e o 30 também aparece. Ok? Então, uma condição dupla aqui, poderia ter mais condições junto, obviamente, né? Uma outra coisa interessante que a gente pode ver quando a gente trabalha com for é que eu posso utilizar um for para contar quantos elementos existem e quantos elementos satisfazem uma condição. Naquele primeiro exemplo eu mostrei quantos elementos, quais os elementos que eram divisíveis por 3 e por 5. Mas digamos que eu não queira saber quais, eu só queira saber quantos. Então nesse caso eu crio o que a gente chama de um contador. O contador é uma variável especial que vai ser utilizada para contar quantas vezes alguma coisa acontece. Então, eu vou ter sempre essa característica aqui. Ó. Eu primeiro crio a variável antes do for. Eu preciso criá-la porque aqui dentro ela vai receber ela mesma mais um. Então, ela tem que ser criada nesse caso e tem que receber um valor inicial, que nesse caso é zero. Ok? E dentro aqui do if, a cada vez que ele passar dentro do if, ele recebe contador mais igual a 1. Contador mais igual a 1 é a mesma coisa que contador recebe contador mais 1. É a mesma coisa, só que é muito melhor escrever desse jeito, porque quem bate o olho já sabe, ele está incrementando esse valor. Então, muito mais interessante. E no final, quando acaba, eu tenho aqui ó, o print no contador. Então, o contador aparece 3 vezes aqui, ó, na inicialização, no próprio incremento e no final para mostrar o resultado. Então, vamos ver quantos são os múltiplos de 3 ou de 5 entre 15 e 30. Está ali 14 elementos. Se você tiver curiosidade de contar aqui, deve dar os mesmos 14. Ok? Um outro exemplo de contador aqui é quantas vezes aparece a letra A nesse texto aqui. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. Aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Está escrito aqui, né? 4 vezes no texto. Então como é que eu fiz aqui? Ó? De novo. Contador recebe 0, é a inicialização. Aqui dentro do if, o incremento. E aqui embaixo, mostrando na tela. Então, para cada caractere no texto, se o caractere for A, ele vai fazer. Então, quando eu executo, está ali o 4. Agora aqui eu quero fazer quantas vezes aparece o C. O C aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Então, o resultado vai ter que ser 2, certo? Deixa eu arrumar aqui, deixar ele mais simples. Então, ó, o contador recebe 0, está aqui a inicialização. Aqui está o teste. Se o caractere for C, ele incrementa. Então, está aqui o resultado e ele mostra 1 e não 2, como deveria aparecer. Por quê? Porque o C que ele está procurando aqui está em minúsculo, mas esse C aqui está em maiúsculo. Então, uma forma de eu resolver isso, eu poderia jogar todo o texto para minúsculo, mas digamos que eu não queira mexer no texto, eu não queira alterar o texto.
eu posso só na hora de testar aqui, ó, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer também, sim. Se caractere igual a C, or caractere igual a C. Isso vai funcionar. Tá ali os dois. Mas é mais elegante eu fazer isso aqui, ó. Caractere.lower. Vou dizer o seguinte: pega cada caractere daqui, joga para minúscula para eu testar e verifica se é C minúsculo. Então ele só converte o caractere na hora de testar. Ele não mexe na string original e quando eu executo, tá ali o resultado bonitinho. Ok? Um outro exemplo é esse aqui, né? E se eu quiser saber quantas vogais tem no texto, como é que eu faço? Então aqui ó, tem 18 vogais. E para evitar que eu pegue maiúscula ou minúscula, eu vou usar o lower aqui, ó, certo? De novo, eu poderia usar se caractere igual a ou E, ou I, ou O, ou U. Mas nesse caso é mais interessante eu usar o IN. Né? Então, ó, se o caractere em minúsculo estiver no conjunto A, E ou U, então ele é uma vogal e eu somo. E aí, quando eu executo aqui o programa, tá ali o 18. Então, como é que ele executa isso? Ele pega cada elemento, ele vai um por um. Né? Então, eu percorro elemento a elemento, ou eu consumo, né, todo o texto, e para cada um eu verifico. Né? Então, a variável caractere recebe a cada vez um elemento que pode ser testado um a um. Então, aqui eu tenho um contador. E para a gente finalizar aqui, ó, eu tenho também o acumulador. Então, qual é a diferença de um contador e de um acumulador? Enquanto que um contador conta quantas vezes algo acontece, um acumulador ou um somador, ele soma valores. Então, se eu quiser saber qual é a soma daqueles 14 números entre 1 e 30, que são divisíveis por 3 ou por 5, então eu usaria um acumulador, né, uma variável de soma. Qual é a diferença? Né? Eu tenho a inicialização aqui, ó, soma igual a zero, e aqui dentro, ó, ao invés de eu ter soma mais igual a 1, como seria um contador, eu tenho soma mais igual a número. Então eu estou jogando, né, acumulando nessa variável o valor de número. Então eu sempre, nesse caso eu vou dizer, soma é um acumulador de número, porque ele soma esse valor. Ok? Então eu posso ir guardando toda a soma dentro dessa variável aqui. Ok? Então, nesse caso ele vai somar, eu não vou somar no braço lá, a gente pode executar e ver o resultado. Ó, ele mostrou cada um dos valores primeiro e depois falou, ó, deu 225. Então, para cada passada, ele dá um print no número e no final soma e no final ele mostra a soma. Se eu não quiser mostrar ali, basta eu comentar aqui e ele mostra apenas a soma. Tá? E depende como você quiser fazer para visualizar o programa. Ok? Então é isso. Então, um acumulador ou somador soma os valores dos elementos, enquanto que o contador conta a quantidade de elementos. Né? Então, normalmente um contador vai ser assim, mais igual a 1, mais igual a 2, né? Um número fixo, ou menos igual a 1. E o somador não, o somador vai ser soma mais igual a um valor. Então ele é o acumulador daquele valor. Ok? Vamos ver aqui, ó, outros exemplos aqui, ó. Somar a conta de uma pessoa. Então essa pessoa aqui, ó, ela tem esses valores aqui, ó. Ela tem lá um pedido que ela fez e o garçom foi anotando e no final eu preciso somar esse valor. Eu vou executar isso aqui de novo lá no nosso Python Tutor para a gente visualizar como é que isso aqui é feito. Ok? Então, vamos editar o código. Eu venho para cá, seleciono tudo. Tá aqui, ó, o mesmo, né, o códigozinho que está lá, igualzinho, ó. Ok? E eu vou agora executar. Então, como é que vai acontecer isso aqui? Vamos executar. Tá ali, ó, a lista criada com 6 elementos, né? Do 0 até o 5. Ele vai criar o contador agora, né? Na verdade, o somador, o acumulador. E para cada valor no pedido, ele vai fazer a soma. Então, olha só, executa aqui, ó. Tá ali 4,50 na variável valor. A variável total pedido recebeu 4,50. Voltou lá para cima, pegou o próximo valor, 3,50, vai somar. Então, o total do pedido vai ser agora 8. Tá ali. Pegou o próximo elemento, agora vai ser 13,50. Pegou o próximo elemento, agora vai ser 18. Pegou o próximo elemento, agora vai ser
21,50, é isso? 21,50. Pegou o próximo elemento, vai ser agora 23. Fechou. Então acabou todos os elementos. Ele veio, fez o print. O valor total do pedido é R$ 23. Está ali o valor que está na memória. Aqui, executando aqui, se você tem dúvida, né, você pode vir, trazer para cá o código e executar e tirar a dúvida. Vamos lá no Colab de novo, vamos executar. E é claro que vai dar o mesmo valor, ok? Então, além de aprender a mexer com o for hoje aqui, a gente teve a oportunidade de ver como é que a gente pode executar o código passo a passo também, né? Isso é muito legal, isso aqui ajuda bastante a gente a entender melhor como funciona. Isso aqui está disponível online, né? pythontutor.com, ajuda bastante, ok? Finalizando então, né, o for é uma das duas estruturas de repetição do Python, tem o for e o while, sendo que para percurso, como a gente viu aqui, trabalhar com sequências, o for é sem dúvida muito melhor, ele permite percorrer de forma muito fácil. Além de percorrer, eu posso filtrar os elementos usando um if dentro do for, eu posso também contar quantas vezes algo aparece usando um contador, e eu posso também somar os elementos usando um acumulador, ok? Fica como exercício então para vocês fazerem aqui, ó, alguns exercícios aqui. Eu tenho uma lista de compras e essas compras têm aqui esses valores dessas compras. Eu nem sei quantos itens tem aqui, você pode fazer um len dele aqui para saber, né? Eu pergunto qual o valor total da compra. Então você vai ter que somar todos os elementos e me dizer qual o valor total da compra. Depois, quantos itens custam R$ 10 ou mais? Quantos? Então é contador. Quantos itens custam 10 ou mais? Então, ó, esse, né? E esse são os que custam 10 ou mais. E depois, qual a soma dos valores dos itens que custam R$ 5 ou menos? Então você vai pegar todos os que custam 5 ou menos do que 5, vai somar, vai acumular e vai mostrar aqui também, ok? Então você pode também calcular a média, né? Qual é a média do valor dos produtos, né? E aí você vai então brincando aí com esse percurso de passar nos elementos e trabalhar, ok? Então aqui é a nossa aula de repetição com for. Façam agora os exercícios e até a próxima.